Estamos no Museu da Montanha Sarda em Arizo para apresentar a exposição da Associação Impronte de História Historical Traces. Aqui vemos uma bancada com diversos instrumentos e objetos de bronze do final da Idade do Bronze, início da Idade do Ferro da Sardenha Nurágica. O painel vertical mostra as chamadas faretrine, que têm a forma das faretrine votivas, mas não são aljavas. São bainhas que guardam alfinetes ou até punhais. Os punhais dividem-se entre os de folha ou gota e os de elsa gamata, assim chamados pela guarda protetora da mão chamada elsa. Apresentamos agora as espadas. As espadas são do tipo antena, portadoras de antenas, como esta de produção do leste europeu antigo, feita pela oficina da nossa associação. Exemplares dessas espadas de antena podem ter diversos tamanhos. E até alguns exemplares têm os revestimentos para segurar a lâmina que são postiços, então não seguram nada de verdade, ou alguns modelos nem tem mais as antenas e tem um simples pomo para evitar que a espada escape da mão. Outros exemplos de espadas mais propriamente nurágicas são as chamadas espadas votivas. Essas espadas, que chegam a ter 1,40 m de comprimento, são bem conhecidas e bem documentadas arqueologicamente, e provavelmente são as armas visíveis nos bronzes nurágicos de figura humana, frequentemente seguradas com a mão esquerda e com a direita acenando, ou até mesmo como presumimos e publicamos num livro de 2016, fincadas nos escudos que o mesmo bronze segura com a mão esquerda. É óbvio que essas armas não são afiadas, pois segurá-las na mão seria muito fácil se cortar. São, na verdade, objetos puramente votivos. Daí o nome de espada votiva, porque justamente feitas para não ferir, para não serem perigosas. Já a sua estrutura é assimétrica. Então, as duas nervuras, as duas costelas, que deveriam estar perfeitamente centralizadas, estão desalinhadas, justamente para fazer com que o objeto, se usado infelizmente em batalha, se dobre quase com certeza. São armas com muito pouco estanho, segundo análises arqueometalúrgicas, e por isso mais propensas a estragar e quebrar, tanto que eram propositalmente quebradas ou oferecidas em grande quantidade nos templos das águas. Esta é uma réplica seguindo exatamente as percentagens presentes nos artefatos originais, conforme documentado pelas análises, e tem de fato uma cor mais próxima do cobre do que do bronze polido, que é quase dourado. Outros exemplares de espadas nurágicas são as chamadas espadins, que se observam, por exemplo, no grupo aljava, portanto, nas costas de vários arqueiros. Presume-se com base em alguns achados, como um túmulo no município de Senhorbi, onde foi encontrado também um bronzeto nurágico, ter dimensão bastante reduzida, entre 60 e 80 centímetros aproximadamente, medida que retorna também para poder efetuar a extração por trás das costas. Obviamente, uma espada mais longa desse tamanho, como uma espada votiva, seria quase impossível de sacar se colocada nas costas. Quanto a outros exemplos de espadas nurágicas, este é um tipo de espada quase em formato de folha, conhecida por um exemplar exposto no Museu Arqueológico de Nuoro, é uma chamada espada de punho fenestrado, pois aqui no punho há um furo que era usado provavelmente para inserir rebites. Esse tipo de espada é visível, por exemplo, em alguns bronzes nurágicos, junto com as espadas pistiliformes, justamente pela presença desse espigão peculiar, basicamente a parte terminal do cabo, que parece abrir com essa forma de cauda de andorinha ou cauda de peixe, que se observa precisamente em alguns bronzes, como os bronzes do grupo de Uta. Este é sempre outro exemplo da mesma espada, porém com a parte obviamente nua do cabo tornada visível através desse punho perfurado. Aqui provavelmente eram inseridos grandes rebites, adequados também provavelmente para equilibrar a espada da maneira correta.